Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sueli Campos, sou professora de matemática e vamos iniciar a correção do PET 2, semana 3 do oitavo ano. Questão 1. Um editor de revista recebeu 2 matérias jornalísticas e 2 gráficos para que fossem publicados. Os gráficos estavam sem legenda e, por engano, foram misturados com as matérias. Matéria jornalística 1. Pesquisas apontam que no Brasil, desde 1970 até 2010, a população busca cada vez mais os postos de saúde para tomar vacinas, conforme calendário etário de vacinas. Em 1970, apenas 20% da população acessava os postos de saúde para vacinação. Já em 2010, esses índices aumentaram para 60% da população. Matéria jornalística 2. O Brasil está ganhando a guerra contra a catapora. Os dados mostram que, a cada década que passa, o número de pessoas contaminadas diminui. Em 1970, vimos que 60% da população esteve infectada pela cachumba. Esse número caiu para apenas 20% em 2010. Vamos ajudar esse editor a identificar qual gráfico corresponde a cada matéria jornalística? Para isso, responda as seguintes questões. Localize e escreva os pares ordenados para cada um dos gráficos. Bom, eu coloquei o gráfico aqui de novo para facilitar, né, a observação aqui do gráfico A e do gráfico B. Bom, gráfico A. O par ordenado A, ele é ano de 1970, 60% da população. Então, o par ordenado A é 1970 e 60. Note que sempre vamos pegar primeiro o do eixo horizontal. 1980 e 50% é o ponto B. O ponto C é 1990 para 40% da população. 2000, que é o ponto D, 2000 para 30. E 2010, que é o ponto E, 2010 para 20%. Gráfico B. Ponto A, 1970, 20%. Ponto B, 1980, 30%. Ponto C, 1990, 40%. Ponto D, 2000, 50%. E ponto E, 2010, 60%. Letra B. As grandezas representadas no gráfico A crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Em relação às grandezas no gráfico A, enquanto uma cresce, que está relacionada ao ano, a outra decresce, que é a população, que está em porcentagem. A reta está inclinada para a esquerda, dizemos que é decrescente, pois à medida que o ano aumenta, a população diminui. Letra C. As grandezas representadas no gráfico B crescem conjuntamente ou uma delas cresce enquanto a outra decresce. A inclinação da reta tem relação com o comportamento das duas grandezas envolvidas? Em relação às grandezas no gráfico B, as duas crescem conjuntamente. À medida que o ano aumenta, a população em porcentagem também aumenta. A reta está inclinada para a direita, dizemos que é crescente, pois o número que está relacionado à população aumenta, enquanto o ano em questão também aumenta. Letra D. Lendo o texto e localizando os dados, associe cada gráfico à matéria jornalística. Bom, depois de ter localizado os pontos, feito a análise do gráfico, verificamos que a matéria jornalística 1 corresponde ao gráfico B e a matéria jornalística 2 está ligada ao gráfico A. Letra E. Você identificou erros ou equívocos na construção dos gráficos? Se sim, relate quais. Bom, essa questão é o seguinte, eu verifiquei alguns,
né? E eu observei o seguinte, na matéria 2, no início cita catapora e no segundo parágrafo cita cachumba. A matéria nos traz a impressão de que o assunto é o mesmo, ou seja, ou seria só catapora ou só cachumba. Então, esse aí foi um equívoco que eu observei. Segundo, as matérias estão considerando valores entre 1970 e 2010. Nos gráficos, estão considerando valores antes de 2070. Se observarmos o gráfico, a linha do gráfico, ela ultrapassa o ano de 1970. E se for para considerar só o ano entre os anos de 1970 e 2010, o gráfico teria início em 1970 e fim em 2010, só que ela ultrapassa 1970. Não foram fornecidas informações sobre os anos entre 1970 e 2010. Nós temos somente as informações referentes a esses 2 anos. Não dá para identificar se o gráfico foi criado a partir da matéria jornalística ou se a matéria jornalística foi criada a partir do gráfico, né? Ou seja, não dá para ter uma noção aí de que a partir da matéria jornalística criou-se o gráfico ou se criou-se o gráfico e daí criou-se a matéria jornalística. Questão 2. Leia-se. Associe as equações y igual a 2x mais 1 e y igual a menos 2x mais 1 às suas respectivas representações gráficas no plano cartesiano. Associe as equações aos seus respectivos gráficos. Bom, primeiro coloquei a equação y igual a 2x mais 1 e criei uma tabela. Coloquei os valores menos 1, menos 2, 0, 1 e 2 para x. Podem ser valores diferentes. Eu escolhi esses valores aqui. Eu sempre gosto de colocar o zero, porque quando eu coloco o zero, eu sei exatamente onde a reta vai passar no eixo y. Então, ó, os meus valores de x e aqui vão ficar os meus valores de y. Como que eu encontro os valores de y? Substituindo x pelo valor que eu coloquei aqui para x. Então, olha só, se x vale menos 1, y vai valer 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 com mais 1, menos 1. Se x valer menos 2, então vai ficar y igual a 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com mais 1, menos 3. Se x valer 0, vai ficar 2 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Se x vale 1, y vai ser igual a 2 vezes 1, 2. Com mais 1, 3. Se x valer 2, 2 vezes 2, 4. 4 com mais 1, 5. Agora eu levo esses valores para o gráfico. Menos 1 para x e menos 1 para y. Lembrando dos espaços entre os números. Menos 1 para x. O x é o eixo horizontal e y é o eixo vertical. Então, aqui está o meu primeiro ponto. Menos 1 para x e menos 1 para y. Segundo ponto, menos 2 e menos 3. Então, olha só, menos 2 para x e menos 3 para y. Terceiro ponto, 0 e 1. É exatamente onde a reta corta o eixo y. É 0 para x. Ó, eu não vou nem para a direita nem para a esquerda. E 1 para y. Então, eu marco em cima do eixo y. 1 e 3. 1 para x, 3 para y. 2 e 5. 2 para x e 5 para y. Bom, esse gráfico meu, a reta começou aqui e parou, mas na verdade, porque foi um gráfico feito no Excel, porque na verdade eu poderia dar continuidade a esse gráfico. Quanto mais valores eu atribuir para x, maior será os valores de y. Né? Então, se eu quiser atribuir mais um valor aqui, por exemplo, 3, x vale 3. Então, o y é igual a 2 vezes 3, 6. 6 com mais 1, 7. Então, ficaria o ponto 3, que nem dá para colocar aqui, e o 7, tá? Então, esses valores aí, eu poderia colocar mais valores para x e, consequentemente, eu iria encontrar mais valores para y.
Bom, na equação y igual a menos 2x mais 1, notem que a única diferença que ela tem para a equação anterior é o termo a. Na equação anterior, o termo a é 2 positivo. Nessa equação, o termo a é 2 negativo. Coloquei os valores para x aqui, são os mesmos valores que eu escolhi na equação anterior, e encontrei os valores de y, substituindo o x pelos valores que eu escolhi aqui na equação. Então, menos 2 vezes menos 1, mais 2. Com mais 1, 3. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 com mais 1, 5. Menos 2 vezes 0, 0. Com mais 1, 1. Menos 2 vezes 1, menos 2. Com mais 1, menos 1. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 4 com mais 1, menos 3. Depois que eu encontrei os valores de y, eu coloquei esses valores no gráfico. Então, olha só, menos 1 para x e 3 para y, meu primeiro ponto. Menos 2 para x e 5 para y. 0 para x e 1 para y. Então, a reta vai cortar o gráfico no ponto 1, né? É onde ela vai cortar o eixo y, é no ponto 1. 1 para x e menos 1 para y. E 2 para x e menos 3 para y. Esse gráfico também, né, ele não tem início e nem fim, porque eu posso colocar mais valores. Eu posso colocar tanto valores negativos aqui, quanto valores positivos. Vamos à resposta, então, né? Pediu para relacionar o gráfico à equação. No nosso primeiro gráfico aqui, que o gráfico A está relacionado à equação y igual a 2x mais 1. Notem o seguinte, quando eu tenho a equação 2x mais 1, a reta ficou inclinada para a direita, porque o meu coeficiente A ele é positivo. Toda vez que o termo A for positivo, a reta será inclinada para a direita, ou seja, será crescente. O que quer dizer isso? Quanto maior o valor de x, maior será o valor de y. O gráfico B está relacionado à equação y é igual a menos 2x mais 1. Note que o coeficiente que acompanha o x é negativo. Neste caso, a reta fica inclinada para a esquerda e nós dizemos que é decrescente, ou seja, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Olha, quando tínhamos x menos 2, nós tínhamos y igual a 5. À medida que eu fui aumentando o valor de x, menos 2, nós aumentamos para menos 1. O y foi diminuindo. O valor de y era 5, foi para 3. Quando eu coloquei x0, o meu y foi 1. Quando eu coloquei x1, o meu y foi menos 1. Quando eu coloquei 2 para x, o y foi menos 3. Ou seja, quanto maior o valor de x, menor será o valor de y. Questão 3. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano. Ponto A, 1 e 3. Ponto B, 2 e 5. Ponto C, 3 e 7. D, 4 e 9. E E, 5 e 11. Mesmo critério. Eixo X, horizontal. Eixo Y, vertical. Espaço entre os números, a mesma unidade de medida. O eixo Y nós contamos de 2 em 2, para facilitar e não ficar um eixo muito grande, porque vai até o 11. Então, olha só, 1 para x, 3 para y. 2 para x, 5 para y. 3 para x, 7 para y. 4 para x, 9 para y. E 5 para x, 11 para y. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Sim. Aqui nós tínhamos o ponto 1 e 3, 2 e 5, 3 e 7, 4 e 9 e 5 e 11. Sim, podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano. Observe os pares ordenados e a inclinação da reta. As duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce?
A inclinação da reta é para a direita. As duas grandezas crescem conjuntamente. Olha só, quando o x é 1, o y é 3. Quando o x é 2, o y é 5. Quando o x é 3, o y é 7. Quando o x é 4, o y é 9. Quando o x é 5, o y é 11. Ou seja, à medida que os valores de x aumentam, os valores de y também aumentam. Localize os seguintes pares ordenados no plano cartesiano: 1 e 3, 2 e 1, 3 e menos 1, 4 e menos 3 e 5 e menos 5. Então, olha só, o primeiro ponto, ponto A, nós temos 1 para x e 3 para y. É par ordenado, então eu tenho que seguir sempre a ordem x e y. Segundo ponto, 2 para x e 1 para y. Terceiro ponto, 3 para x menos 1 para y. Ponto D, 4 para x menos 3 para y. E o ponto E, 5 para x e menos 5 para y. Podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Sim. Aqui nós temos o ponto 1 e 3, 2 e 1, 3 e menos 1, 4 e menos 3 e 5 e menos 5. Observe os pares ordenados e a inclinação da reta. As duas grandezas crescem conjuntamente ou uma cresce enquanto a outra decresce. A inclinação da reta é para a esquerda. Enquanto os valores de x aumentam, os valores de y diminuem. Observe, o primeiro ponto que nós marcamos foi o ponto 1 e 3. 1 para x, 3 para y. O segundo ponto, o x aumentou, foi para 2, mas o y diminuiu para 1. O terceiro ponto, 3 e menos 1. O x aumentou, o y diminuiu. O ponto 4 e menos 3, o x aumentou, o y diminuiu. E o ponto 5 e menos 5, o x aumentou e o y diminuiu. Se houvesse mais valores aqui, ela ia continuar decrescendo. Porém, nós temos os pares ordenados. Por isso que a reta tem início no ponto 1 e 3 e fim no ponto 5 e menos 5. Em uma certa cidade, funcionam duas empresas de táxi. A empresa A cobra R$ 12,00 de bandeirada e R$ 3,00 por quilômetro rodado. A empresa B cobra R$ 10,00 de bandeirada e R$ 4,00 por quilômetro rodado. Para facilitar a compreensão, as empresas elaboraram os gráficos a seguir. Analise o gráfico e responda. Bom, primeiro a gente vai entender o que é bandeirada. Bandeirada é um preço fixo que a empresa cobra. Então, por exemplo, se eu andei 1 quilômetro, eu vou pagar R$ 12,00 de bandeirada, que é um preço fixo, mais R$ 3,00, ou seja, R$ 15,00 para a empresa A. A empresa B, se eu andei 1 quilômetro no táxi, eu vou pagar R$ 10,00 a bandeirada, mais R$ 4,00, que foi o 1 quilômetro rodado no táxi, tá? Essa questão, ela tem um problemazinho do gráfico em relação ao gráfico com a equação. Então, notem aqui o seguinte, ó, o ponto de interseção aqui das duas retas foi 2 para x e 14 para y. Isso aqui não bate se eu substituir nos valores da equação que vamos montar. Então, vamos ver aqui, eu montei a equação e o gráfico. Vamos ver como que ficou. Olha só, eu montei uma tabela para a empresa A e a empresa B. A empresa A é x, né, que é o valor lá do quilômetro rodado, e o y seria R$ 12,00 a bandeirada, mais 3 vezes x, que é o quilômetro rodado. Eu peguei os mesmos valores que estão no gráfico anterior. E a equação citada no problema. Se eu for substituindo aqui, notem o seguinte, que quando a empresa rodar 2 quilômetros, o y, tanto para a empresa A quanto para a empresa B, é 18, ou seja, o ponto de interseção das retas será no 18. Ou seja, quando as empresas andarem 2 quilômetros,
você pagará o mesmo valor, que seria R$ 18. Só que no nosso gráfico anterior, vocês observaram que quando nós andamos 2 quilômetros, que era o ponto de interseção, na verdade o y estava 14. Então, essa questão, a equação, ela não bate com o gráfico, tá? Então, eu fiz algumas pesquisas na internet, olhei correção de alguns professores e vi que eles alteraram as duas equações. Aí, deu certo. Vamos conferir? Olha só, a alteração feita foi o seguinte, aqui era 12 mais 3x e aqui era 10 mais 4y. Então, trocou aqui ó, o 3 por 1 e o 4 por 2. Quando foi feita essa troca, aí sim o gráfico está correto, tá? Aí sim o gráfico está relacionado com a equação. Notem que 2, quando eu ando 2 quilômetros, na empresa A eu vou pagar R$14 e na empresa B eu vou pagar também R$14. Então, ao invés da gente ficar analisando o gráfico anterior, nós vamos analisar esse aqui, tá bom? Então, olha só, vamos analisar o seguinte. A empresa A, ela está de azul e a empresa B, ela está em vermelho. Então, olha só, se eu ando meio quilômetro na empresa A, se eu entrei dentro do táxi, na empresa A eu pago R$12. Na empresa B, eu pago 10. Se eu ando meio quilômetro, na empresa A, eu pago R$12,50. Na empresa B, eu pago R$11. Se eu ando 1 quilômetro, na empresa A, eu estou pagando R$13 e na B, eu estou pagando R$12. Se eu ando 1,5 km na empresa A, eu pago R$13,50 e na empresa B, eu pago R$13. Se eu ando 2 quilômetros, nesse caso, tanto na empresa A quanto na empresa B, eu vou pagar R$14. Então, tanto faz se eu escolher empresa A ou empresa B. Se eu andar 2,5 km na empresa A, eu vou pagar R$14,50 e na empresa B eu vou pagar R$15. Se eu andar 3 quilômetros na empresa A, eu vou pagar R$15 e na empresa B eu vou pagar R$16. Se eu andar 3,5 km na empresa A, eu vou pagar R$15,50 e na empresa B eu vou pagar R$17. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas as empresas? Como eu já disse no slide anterior, para 2 quilômetros o valor a ser pago será R$14 em ambas as empresas, né? Então, tanto faz eu escolher a empresa A ou a empresa B. Letra B. Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? Até 2 quilômetros rodados, a empresa B é mais vantajosa. Os valores da empresa B até 2 quilômetros rodados são menores do que os valores pagos pela empresa A. Podem voltar no slide anterior e dar uma conferida para vocês verem. Para distâncias maiores que 2 quilômetros, a empresa A é mais vantajosa. Ou seja, após 2 quilômetros rodados, a empresa A, o valor a ser pago vai ser menor do que o valor a ser pago à empresa B. Para 2 quilômetros, ambas cobram o mesmo valor. Bom, terminamos aqui, né, a correção de mais um PET, e eu termino aí com a frase: somente a fé remove a desordem mental e devolve a clareza de espírito. Dalai Lama. Um abraço a todos e até a próxima.